Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa e a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, nós estamos mais uma vez adentrando aí o recesso do seu lar, através dessa live, para levarmos aqui a palavra de Deus. Podemos orar pela sua vida, pela sua família, e eu gostaria que você nos ajudasse compartilhando, deixando aí o seu like, o seu joinha, glorificando, exaltando o nome do Senhor e nos ajudando a evangelizar e levar a palavra de Deus. Está aqui comigo a pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor, queridos e amados que estão aí do outro lado. É com muita alegria que mais uma semana nós vencemos, estamos aqui, como nós sempre falamos, né? É uma vitória vencer, né? Acordar de manhã e saber que estamos com vida. Então eu quero que nesta noite você fique aí ligadinho, tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a sua companhia. Você pode também enviar o link aí dessa live para algum irmão, alguma pessoa da sua família que está precisando de oração, que está precisando aí de uma palavra da parte de Deus. Nós queremos orar pela sua vida neste momento, antes de iniciarmos aqui essa live, e eu gostaria que você orasse junto conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te agradecer, Senhor, por mais uma semana, por mais um dia, Senhor, na tua presença. Agradeço, Senhor, pelas milhares e milhares de vidas, ó Pai, que estão assistindo, que vão assistir essa live, em nome de Jesus. Pessoas, ó Pai, que precisam da tua graça, precisam da tua bondade, da tua misericórdia, pessoas que talvez estão em momentos de conflito e de dificuldade. Que o Senhor vai de encontro agora, Senhor, trazendo a paz, trazendo o conforto e o consolo do teu Espírito Santo. Nós oramos pedindo a tua graça mais uma vez, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero que você pegue sua Bíblia, vamos compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar ela com você nessa noite, em nome de Jesus, que está no livro de Atos, capítulo de número 7, e o versículo de número 54 da palavra do Senhor. É uma passagem bastante conhecida, um texto também do conhecimento de quase todos os irmãos aí, que sempre nos acompanha. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 7, verso 54, nos diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam, os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, diz a palavra do Senhor. Amados, eu quero compartilhar com você o tema dessa mensagem, nós estamos amanhã, nós estamos com um culto, uma campanha, bem da verdade, que está baseada em andando pela fé, O justo andará pela fé, ou viverá pela fé. E eu queria convidar você para participar conosco. E hoje, meditando na palavra, dentro desse tema tão interessante, um tema que faz parte da nossa vida, a fé, o Senhor me trouxe ao coração falar um pouco de Estevão, Estevão aqui é um exemplo de um homem de fé. E eu coloquei aqui uma fé que imensurável. O que é uma fé imensurável? Uma fé que não tem como se medir, uma fé que não tem como se contar. Não dá para dizer assim, a fé, ele tem 100% de fé. Não, é uma fé que não tem como se explicar. E essa era a fé de Estevão. Estevão, a Bíblia fala aqui que foi um dos discípulos da igreja primitiva. E eu quero nessa oportunidade falar da fé. Poderíamos falar aqui da atitude de servo que ele foi para a igreja, o quanto ele serviu a igreja, em Jerusalém. Mas em especial eu quero falar da fé hoje. A fé é, como a palavra do Senhor nos diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova daquilo que não se vê, Hebreus capítulo número 11, verso 1. Então nós, muitas das vezes, a fé ela é motivada, a fé ela é alimentada. E nós observamos isso na vida de Estevão. E muitas pessoas às vezes falam, mas como é que eu alimento a minha fé? Como é que eu vou dar sustento a essa fé? Através da palavra de Deus. E muitas das vezes a gente observa isso aqui na vida de Estevão. Estevão era um homem que antes da fé ele tinha ali não só a fé, o acompanhamento de
bíblico, acompanhamento da vida de Jesus, de andar com os discípulos de Jesus, de andar com a igreja e ver coisas extraordinárias, ao ponto da Bíblia falar que ele também fazia coisas extraordinárias. No entanto, que ele foi um dos diáconos escolhidos, e a Bíblia diz que a escolha foi um privilégio que tivesse um homem cheio do Espírito Santo. E ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque a fé dele era muito grande. Então, muitas das vezes você está nos assistindo hoje, pode estar com a sua fé abalada, pode estar com a sua fé fraca, e eu quero chamar a sua atenção para nós fortalecermos a nossa fé. Mas como que eu posso fortalecer? A palavra nos fala que é ouvindo a palavra de Deus. E a pastora está aqui do meu lado, sabe disso. Há exemplos claros na Bíblia, né, de pessoas que fortaleceram a sua fé andando com Jesus. E o que mais me chama a atenção, pastor, é que na época de Jesus não tinha a Bíblia escrita. Era a Bíblia falada, só ouvida, né? E mesmo assim, aquelas pessoas tinham uma fé, eu diria, inabalável. A Bíblia nos mostra dos discípulos que andaram com Jesus, né? Jesus ainda num momento ali, a Bíblia fala lá da travessia do Mar da Galileia, daquela tempestade, o Senhor chegou a falar para eles que eles eram homens de pouca fé. Então Jesus, ele consegue olhar para uma pessoa e ver através das atitudes, através dos atos, através das palavras, e deixa esse exemplo para nós também, que dá para você identificar quando a pessoa é uma pessoa de pequena fé. Mas nós vivemos num mundo hoje que a fé, ela é, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, e não é assim que nós devemos viver. A palavra de Deus diz que nós devemos manter uma fé alicerçada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade, pastor. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? Se a gente não ouvir a palavra do Senhor diariamente, não tem como nós termos fé. Então, vamos ter uma fé morta, né? E a Bíblia fala que a fé, ela tem que ser viva dentro de nós. E nós só vamos acender, avivar essa fé dentro de nós ouvindo a palavra do Senhor. Então, a Bíblia, ela tem que ser lida, ela tem que ser comida todos os dias. É um alimento diário, porque se a gente não tiver um alimento diário, a nossa fé, então, é pequena. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E o que eu acho lindo na vida de Estevão, que, como o pastor disse, eles tinham que escolher alguns homens, porque os discípulos estavam ali meio que sufocados em ter que pregar a palavra do Senhor e ainda servir as viúvas, os órfãos. Então eles precisavam de alguém para fazer essa função, para que eles se aliviassem para estudar a palavra do Senhor, para evangelizar. E eles então começam a procurar homens cheios do Espírito Santo. Só que a palavra do Senhor no capítulo 6 e o versículo 5 diz que e acharam Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão tinha um quesito a mais. Estevão, além dos outros homens ali que foi escolhido para ser um diácono, para servir as viúvas, Estevão tinha fé, ele tinha um quesito maior do que os demais. Eu começo a olhar, né, quando eu estudo a vida de Estevão, eu começo a perceber um jovem, porque a Bíblia diz que ele era jovem ainda, um jovem indo levar, né, vamos falar no nosso linguajar de hoje, uma cesta para uma viúva. E talvez quando ele voltava, ele dizia para o pastor Pedro, né, olha, eu orei ali, ela estava enferma e ela foi curada. Por quê? Por causa da fé que Estevão tinha, né? Muitos lugares que Estevão passava, os milagres aconteciam. Por quê? Porque ele era cheio de fé, ele era cheio do Espírito Santo, mas ele era um homem de fé. E o milagre acontecia pela fé dele, muitas das vezes, nem era pela fé das pessoas, mas pela fé dele. Então ele tinha um quesito a mais. E a fé, querida, ela é fundamental para a minha vida e para a tua vida. Não é porque nós temos fé que as dificuldades não vão aparecer, os problemas não vão aparecer, a tristeza não vai aparecer, não. Vai aparecer, só que quando você tem fé, você consegue agir de uma maneira diferente. E Estevão, ele tinha essa fé, e essa fé de Estevão, ela tem que estar viva dentro do meu coração e do teu coração. Aleluia. Nós observamos, queridos, que no capítulo 7 de Atos, Estevão, ele diante do sinédrio, diante de doutores, Estevão, ele não expôs só a sua fé, ele expôs o conhecimento de tudo aquilo que ele ouviu, de tudo aquilo que ele viu. Então ele conhecia um pouco da história, né? Ele cita a história de Moisés, ele cita o nascimento de Moisés, ele fala para os doutores do sinédrio que Moisés já havia profetizado acerca de Cristo, que se levantaria um profeta, né, que as pessoas o ouviriam. Então, quando ele chega diante do sinédrio, ele não chega apenas com a fé, mas ele chega com um conhecimento balizado em experiências, porque a Bíblia fala que antes mesmo dele ser chamado, no livro de Atos, capítulo 6, a Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas com os sinais que Deus fazia através da vida dele.
Então você observa que não era um homem simplesmente, foi levantado um diácono ali, levantou, foi ungido o Estevão. Não é o Estevão. O Estevão era um homem diferente. O homem de fé, ele tem que ser uma pessoa diferente. A mulher de fé tem que ser uma pessoa diferente. As pessoas não vão invejá-lo, mas as pessoas vão ficar surpreendidas com aquilo que ele tem para passar, com aquilo que ela tem para passar. E é isso que o Senhor ele quer ver em nossas vidas. Porque às vezes, como eu acabei de dizer no começo da live, né, não existe um aparelho para se medir a fé, mas você consegue medir a fé das pessoas quando você conversa com as pessoas, quando elas expõem as suas dificuldades, quando elas expõem os seus problemas. Alguém pode estar passando por uma luta tremenda e ter uma fé enorme, e a maneira dela expressar o problema já mostra o tamanho da fé dela. E alguém pode estar passando pelo mesmo problema e na maneira de expressar o seu problema, muitas das vezes já mostra a sua pouca fé. Então é isso que nós precisamos atentar para a nossa vida. Nós vamos fortalecer a nossa fé. Um exemplo disso, por exemplo, quando Jesus disse para os discípulos que eles eram homens de pouca fé, os discípulos receberam a palavra do Senhor, né, entenderam que eles precisavam mudar. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, principalmente lá no túmulo, né, quando a Bíblia diz que Lázaro morreu, qual foi a atitude de Maria? Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus puxou o gatilho para dizer: olha aqui, Marta, ele não está morto, ele só dorme. Então, cadê a sua fé? Se observa que Maria não teria nem estrutura para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Mas Jesus, usando sabedoria, disse: Maria, Marta, ele não está morto, ele apenas dorme. Então, muitas das vezes, a maneira que você enfrenta os problemas, a maneira que você expõe as suas lutas, vai mostrar também o grau da sua fé. Então, nós observamos que Estevão, quando ele chega diante do Sinédrio, ele mostra com fé, ele mostra com veemência aquilo que ele ouviu falar de Moisés, aquilo que ele ouviu falar de Jesus e aquilo que ele vivenciou no meio da igreja primitiva. E é isso que o Senhor ele quer de cada um de nós, que a nossa fé seja fundamentada na palavra do Senhor. Como eu disse, na época de Estevão, não havia os 4 evangelhos escritos ainda. Estevão vivenciava daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu e daquilo que o Espírito Santo do Senhor derramou sobre a igreja de Atos. E nessa noite é isso que eu profetizo sobre você, que você venha ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, de muita fé, porque o Espírito Santo ele aumenta também a nossa fé, faz a gente ler a palavra, faz a gente buscar a palavra do Senhor. E aí nós não vamos viver apenas de ouvir, amém, a palavra do Senhor, mas nós vamos viver de praticar a palavra de Deus. É verdade. A fé, ela faz aquele que é anônimo ser conhecido. Aleluia. Né? Porque se a gente for estudar a palavra do Senhor, a gente vai observar que Estevão provavelmente seja um jovem que ele ouviu muito Jesus. Ele talvez andou no meio daquela multidão, porque quando a igreja, né, ali em Jerusalém é edificada por Pedro, foi poucos tempos depois que Jesus morreu. Então Estevão, ele conheceu sim, ele ouviu falar de Jesus, talvez ele ouviu as mensagens de Jesus, mas ele era um desconhecido. Até então ele era um desconhecido, mas a fé que ele tinha, a fé que ele firmou em Jesus fez ele conhecido. O ministério de Estevão não foi tão grande, foi bem pequenininho, mas ele deixou um legado muito grande, que foi a fé dele, o tamanho da fé dele. A gente observa que por onde ele passava, ele pregava. Ele não era um discípulo, ele era simplesmente um diácono, mas ele levava a palavra, como o pastor diz, com ousadia, com graça, que os religiosos da época ficaram até invejados de ver a sabedoria que aquele jovem tinha, né? Eles invejaram, então eles não tinham como discutir com Estevão, porque Estevão tinha um conhecimento de Jesus muito grande. Estevão não só ouvia, mas ele estudava, ele procurava entender as palavras que Jesus deixou para os discípulos. Como o pastor disse, não tinha nada para ele ler, a não ser, né, o evangelho oral. O que ele ouvia falar. Mas a fé dele era tão grande que ele conseguia ter um conhecimento. O Espírito, ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo revelava muita coisa para ele, que aqueles religiosos então armou para pegar Estevão, né? Arrumaram falsas testemunhas. Então eu quero dizer para você, querido, não é porque nós somos cheios de fé, não é porque você é cheio de fé, que você não vai ter perseguição, que você não vai ter luta na tua vida. Eles arrumaram falso testemunho para testemunhar contra Estevão, porque eles queriam acabar com a vida de Estevão. Só que o homem, a mulher cheia do Espírito Santo, até mesmo nas lutas, né? No versículo 15 aqui do capítulo 6,
diz assim, ó, quando ele estava ali sendo injustiçado, que as falsas testemunhas diziam que ele estava blasfemando contra Moisés, que ele estava dizendo que Jesus derrubaria aquele templo e edificaria em 3 dias. Ele não tinha falado nada disso, ele tinha pregado o evangelho, mas as falsas testemunhas diziam que ele blasfemava. Só que mesmo ali no meio daquela perseguição, o versículo 15 diz assim, ó, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia rosto de anjo. Então o homem e a mulher, quando ele é cheio do Espírito Santo, pode estar passando a prova que for, ele vai ter brilho na sua face, Aleluia. Ele vai ter esperança, ele vai ter confiança que Deus vai fazer alguma coisa. É isso que nós precisamos entender. Ele não vai andar cabisbaixo, ele não vai andar com o seu rosto entristecido, porque ele sabe quem vive, né? Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Então, querido, o homem e a mulher cheio do Espírito Santo, e o homem e a mulher de fé, que confia em Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai passar por luta? Vai, porque Estevão passou, foi perseguido até morto. Aleluia. Mas o rosto dele brilhava, porque ele tinha a presença de Deus e ele tinha fé, que quando ele passasse desta vida, ele encontraria com o Senhor. É isso que Deus procura em mim e você. É uma fé inabalável, uma fé confiante, é uma fé que não tutubia com qualquer coisa, mas tem esperança que algo de bom vai acontecer. Queridos, nós precisamos cada dia mais buscar fortalecer a nossa fé, autenticar isso, fortalecer isso cada dia mais. Infelizmente, né, às vezes a gente depara com essa situação, que às vezes você vê as pessoas muito frágeis na fé, e não deveria ser assim, até porque hoje nós temos a palavra escrita e a palavra oral, falada, pregada nos púlpitos, nas igrejas, os pastores pregando. Naquela época tinha a lei, o Torá só, e o que as pessoas falavam daquilo que viam e viram diante da presença do Senhor. E nós hoje temos a palavra. Então, quando você depara com a situação das pessoas muito fracas na fé, observa-se que elas não estão colocando em prática a palavra que está sendo pregada e muito menos examinando a escrita. Então, nós precisamos atentar para isso, porque muitas das vezes a palavra de Deus, a Bíblia na nossa mão, é apenas um livro que é levado para a igreja. Se o pastor, irmão, você tem a sua Bíblia, hoje muitos nem levam mais a Bíblia para a casa do Senhor, mas é algo que não é para estar somente na nossa mão, mas está no nosso coração. A nossa fé vai ser fundamentada, a nossa fé vai ser fortalecida. Quando as lutas surgirem, nós vamos ter respostas à luz da palavra do Senhor, a palavra estará na nossa boca. Então, muitos desafios, muitas adversidades se vencem pela palavra. Quando o diabo levou Jesus para ser tentado em espírito, a Bíblia diz que Jesus o venceu pela palavra. As tuas lutas, as tuas dificuldades, não é um anjo que vai descer do céu e colocar fé no seu coração, não. A fé ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora, para mostrar realmente a base. Por isso que o que entra em nós é a palavra, e essa palavra dentro de nós gera em nós a fé, aleluia. Por isso que às vezes as pessoas passando com tantas lutas, alguém chega e fala, como é que você aguenta tanta luta assim? Porque a fé não está externa, está dentro dela, aleluia. Então ela olha para fora, ela sabe que o que está lá fora é menor, é muito pequenininho diante daquilo que está dentro dela, que é a palavra de Deus, aleluia. Então nessa noite, queridos, eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Talvez seu coração está vazio, amém? Nós precisamos alimentar o nosso coração cada dia mais da palavra. E não é simplesmente ouvir as pessoas pregarem para nós. Precisamos ser ministrados? Precisamos. Mas nós precisamos também folhear a palavra, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra, estudar a palavra do Senhor. Porque senão nós ficamos num círculo vicioso dentro de textos que a gente já conhece, histórias que a gente já conhece, quando Deus tem uma profundidade muito maior sobre a nossa vida. Até hoje eu estava meditando na passagem de Moisés, né, quando Moisés, antes dele construir o tabernáculo, a Bíblia diz que ele fez tendas, né, as tendas que começaram lá atrás no livro de Gênesis, né, e vieram até Moisés. Davi construiu tendas, mas a Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem do Senhor descia sobre a porta da tenda.
quando Moisés saía, a nuvem subia. Então, nós observamos o mistério que Deus, ele muitas das vezes coloca na nossa vida. Nós precisamos entender essa posição do Senhor, o que o Senhor, ele quer de nós, o que o Senhor está pedindo de nós. E talvez nessa noite o Senhor está pedindo de você uma busca maior, uma entrega maior na presença do Senhor. É verdade, pastor. Eu estava ouvindo ontem um testemunho muito lindo de uma serva do Senhor de 92 anos. E ela estava terminando de ler a Bíblia acho que 67 vezes ela tinha lido a Bíblia. Era 67, ela estava terminando, com 92 anos. Ela se converteu bem novinha, aos 12 anos. E ela colocou um propósito no coração, de todo ano ela lê a Bíblia por completo. E teve ano que ela não conseguiu terminar. Eu sei que ao todo ela tem 92 e ela já estava inteirando 67 vezes lendo a Bíblia. E ela disse assim: eu ainda não conheço tudo, eu queria que Deus me desse mais tempo de vida, porque eu queria ainda conhecer mais, porque cada vez que eu leio, o Senhor me revela algo diferente. Então, querido, a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Verdade. E se queremos ter fé, nós temos que buscar dentro da palavra do Senhor. A gente observa que é a palavra que vai trazer fé para nós vencer os obstáculos. A gente olha para a vida daquela viúva, né, que Eliseu fez ali multiplicar o azeite. Quando ele chega ali, aquela viúva, ela tá cheia de dívida, porque o seu esposo morreu e deixou muitas dívidas, né? E as pessoas ao qual o seu esposo devia veio buscar os seus filhos, né, para levar como escravo, para trabalhar, porque era assim naquela época. E quando Eliseu chega ali, pergunta para ela, porque ela vai até Eliseu pedir ajuda para Eliseu. Eliseu diz para ela: o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. E Eliseu diz: então vai lá, fecha a porta, pede vasilha emprestada para todos os seus vizinhos e começa a derramar esse azeite. O milagre aconteceu por quê? Aconteceu porque Eliseu falou? Não, o milagre aconteceu porque ela acreditou na palavra. Recebeu a palavra. Ela recebeu e ela acreditou. A fé dela cresceu. Aleluia. Quando Eliseu disse para ela: fecha a porta e pega vasilha emprestada e começa a derramar. A palavra do Senhor diz que tinha tanto azeite que encheu todas as vasilhas e o azeite não parava de cair. Mas será que foi a palavra de Eliseu? Foi a palavra de Eliseu, mas foi a fé dela, porque se ela não confiasse no que Eliseu falou, o milagre não aconteceria. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Aleluia. Nós temos que estudar, conhecer e acreditar que as coisas vão acontecer a partir do momento que nós acreditarmos. Tudo, no fim, tudo dá certo. Talvez não seja da maneira que você quer, mas no fim tudo dá certo. Então nós temos que nos preocupar, parar de sofrer antecipado. Aquela mulher, ela estava sofrendo, mas no momento que ela acreditou na palavra de Eliseu, a Bíblia diz que ela pagou toda a sua dívida e ela viveu o resto da sua vida com o que sobrou. Isso é fé, querido, isso é confiança. Isso é acreditar naquilo que Deus tem, nas bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Ela viveu o resto da sua vida com o que sobrou. Ela só tinha um pouquinho antes dela ver Eliseu. Ela só tinha um pouquinho. Talvez nessa noite você só tenha um pouquinho de azeite. Mas é com esse pouquinho de azeite, é com esse pouquinho de confiança que Deus está dizendo para você. Ele pode multiplicar a sua fé, mas você tem que buscar, você tem que querer, você tem que acreditar. Como Jó acreditou nos momentos mais difíceis, abandonado pela esposa, cheio de lepra, 10 filhos mortos, perdeu toda a sua riqueza, mas ele acreditava que uma hora Deus lembraria dele e viria ao seu encontro. É assim que Deus espera a nossa fé, querido. É uma fé que não tem como medir. É uma fé que não dá para se contar, né? Alguém fala: nossa, mas como que conseguiu tudo isso? Através da fé, da busca. Então nós observamos que quando a gente tem uma fé grande, irmãos, a gente acredita, né? Não só naquilo que a gente ouve, mas naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente busca. Deus começa a mostrar para a gente o que Ele não mostra para qualquer um. Você observa que Estevão, a Bíblia diz que ele estava à beira da morte, as pessoas se enfurecidas com ele, se lançando contra ele. Imagina alguém tacando pedra nele, as pessoas apedrejando ele, e ele tendo uma visão espiritual e se maravilhando com aquilo. O que Estevão viu, João, o apóstolo João, também viu os céus abertos. Então muitas das vezes a gente conversa com as pessoas falam: eu estou orando, parece que a minha oração não passa do telhado, a Deus parece que não responde a minha oração. E não é que você não está orando, você até está orando, mas o que nós precisamos é misturar essa oração com mais fé, com mais palavra, aleluia. E aí nós vamos começar a ver o que as pessoas não estão vendo. Você vai começar a enxergar soluções que ninguém está enxergando.
Mas tudo isso é baseado na palavra, na nossa busca de ouvir a palavra de Deus, de alimentarmos a nossa fé. Talvez você vai dizer, pastor Carlos, é fácil falar isso, porque o senhor não está enfrentando o problema que eu estou enfrentando, o senhor não está enfrentando a dificuldade que eu estou enfrentando. Irmãos, problemas e dificuldades fazem parte da vida do ser humano, né? Jesus bem disse isso, que no mundo vocês vão ter aflições. A aflição você não vence ela com dinheiro, a aflição você vence ela com fé, com disposição, com determinação. O dinheiro é bom? Vai resolver teu problema agora, mas daqui 1 mês, 2 meses, 6 meses, vai surgir uma outra situação. E essas situações vêm para nos lapidar. A Bíblia diz que a provação é para o aperfeiçoamento do cristão. É como um vaso na mão de um oleiro ali que agora, antes de ir para o forno, precisa ser lapidado. Quem vai lapidar? O oleiro. Amém? Então isso é para nos aperfeiçoar, para deixar você mais bonito, para deixar você mais fortalecido, você está entendendo? Então não desanime, querido, levante sua cabeça, acredite mais e olha, não fique apenas de ouvir. A Bíblia diz que muitos são apenas ouvintes da palavra, gosta de ouvir a palavra, mas a Bíblia diz que nós vamos colocar a palavra em prática na nossa vida. É verdade. Talvez alguém vai olhar para essa passagem de Estevão e falar assim, mas um homem cheio de fé foi morto. Um ministério tão pitiquinho foi morto. Mas em tudo Deus tem um propósito. Estevão, como o pastor disse, ele estava ali sendo apedrejado e ainda abençoando os seus malfeitores, aqueles que o apedrejavam, aquele que testemunhou contra ele. Mas ele sabia, porque ali no meio tinha um grande homem de Deus, que ia ser um grande homem de Deus, que era Saulo. A palavra do Senhor diz que no momento que Estevão estava sendo apedrejado, a roupa de Estevão, o manto que Estevão usava, ele foi lançado sobre os pés de Paulo, de Saulo na época, que era perseguidor da igreja de Cristo. Então, querido, no Antigo Testamento, quando o manto de alguém, quando o profeta passava e jogava o seu manto sobre alguém, estava querendo dizer que aquela pessoa tinha um chamado. Então Estevão sabia que ali tinha um homem com um grande chamado. Estevão morreu, mas nasceu Paulo. Estevão foi para a glória, junto do Pai, como ele mesmo diz, eu vejo os céus abertos e o Senhor sentado no seu trono. Olha que visão linda que ele teve na hora da sua morte. E ele sabia que a sua morte ia edificar um homem, um jovem que estava ali, que era um perseguidor da igreja de Cristo, ia ser Paulo. No futuro, ia ser Paulo quem escreveu, todas as 13 cartas aqui do Novo Testamento. Paulo escreveu, ele sabia que algo grande ia acontecer através do sofrimento dele. Então, em tudo, Deus tem um agir. A morte de Estevão, nasce um grande evangelista, nasce um homem poderoso, que foi Paulo, que levou a palavra do Senhor para todo o mundo da sua época. Olha que naquela época não tinha avião, não tinha barco, não tinha navio. E Paulo, ele conseguiu evangelizar todo mundo da sua época. Imagina Paulo nos dias de hoje, o que ele não faria, Então, Estevão morreu sim, mas ele era um homem cheio de fé, porque através da fé dele, eu imagino Paulo depois pensando, quando ele sai dali, ele com aquela visão daquele jovem sendo apedrejado, e mesmo assim, glorificando a Deus e dizendo que estava vendo Deus em seu trono, Jesus em seu trono, esperando ele de braços abertos. Essa é a nossa confiança, querida, essa é a nossa esperança. Se nós temos fé, nós temos que acreditar, temos que mostrar para as pessoas essa fé que nós temos. Como o pastor diz, não é para nos mostrar, mas é para que as pessoas tenham confiança. Olha, eu vou pedir algo para a irmã, para o irmão, porque eu vejo que ele é um homem cheio de fé. Ele é um homem que ora, Porque hoje em dia é fácil você olhar no celular e alguém dizer assim, olha, ora pela fulana, agora mesmo aqui. A Lucimara, a esposa do tio Davi, ela pediu oração pela sua família. É fácil eu olhar aqui e, ela pediu oração, mas eu esqueci que ela pediu oração, porque isso a maioria faz. Coloca ali uma mãozinha, tô orando, estamos em oração, mas na realidade não lembra nem que ela pediu. Isso não é fé. A fé é eu sair daqui e a hora que eu for orar, eu apresentar a família dela para o Senhor. Porque se eu tenho fé, eu tenho que apresentar para que Deus possa agir. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus vai agir. E Estevão tinha essa confiança que através da vida dele, Deus ia agir na vida de outras pessoas. Ia levantar pessoas grandes, como Paulo levantou, Um homem também que depois foi um homem cheio de fé, de confiança, Então é isso que Deus está querendo de mim e de você, que nós possamos acrescentar a nossa fé, querido. E como a palavra diz, nós já falamos aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aí com você. Estude ela, busque em Deus o conhecimento, que a tua fé vai ser acrescentada a cada dia. Todos os dias, Deus tem algo novo para dar para você.
e você observa como que são as coisas, né? É por isso que é importante você pregar a palavra, você falar do amor do Senhor, porque você observa Estevão pregando, bem dizer ali, à beira da morte, ele fala diante do Sinédrio para doutores, e Paulo era um doutor da lei, mas o que mexeu com Paulo não foi a mensagem somente que Estevão pregou, foi o que Estevão falou, vejo os céus abertos. Aleluia. Então a gente aprende uma coisa muito tremenda aqui, que às vezes alguém pode ter muito conhecimento e pouca revelação de Deus, mas os mistérios de Deus estão dentro daquele que busca o conhecimento e busca as revelações do Senhor, aleluia. Então Deus, através da palavra, através da sua fé, Ele quer se revelar a você também, como Ele se revelou a Estevão. Um momento difícil, de morte, sim, mas a Bíblia diz que o Senhor também se revelou a João, e ele também estava, não vou dizer à beira da morte, mas Deus revelou para ele o que Deus ainda ia fazer e ainda vai fazer sobre a face da terra. Então, são momentos, situações totalmente diferentes, mas que mostram para nós que Deus, Ele não quer só que nós tenhamos conhecimento, tenhamos Bíblia na mão, não. Estamos no culto dentro da igreja, não. Deus quer que nós venhamos buscar uma intimidade maior, uma revelação maior, porque Ele quer se revelar aos nossos corações. Amém, queridos? Então, que essa palavra, ela fique ao seu coração e a sua fé venha a ser aumentada nessa noite em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar. Quem está aí com a gente, para a gente poder estar orando? A Jéssica, né? A Jéssica, a irmã Maria Cavalcante, irmão José, que sempre está aí ligadinho Glória conosco, vai nosso abraço. A Lucimara, né? Lucimara, que Deus abençoe grandemente ela e o tio Davi. O Agileu, né? O pastor Agileu, a Fernanda e a irmã Fátima, Deus abençoe grandemente. A irmã Edna Santos está aí ligadinha conosco. Ela também está pedindo oração aqui pela família dela. Que Deus abençoe grandemente a família dela. A Valquíria está aí ligadinha conosco, o irmão Silvio, que Deus abençoe também. A Luzia Mulari, né, está aí ligadinha. Amém. Deus abençoe você Luzia. E a sua família, minha querida, em nome de Jesus. A irmã Sandra, a nossa querida irmã Sandra, que pregou domingo ali na igreja, uma bênção, uma palavra tremenda de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai continuar usando grandemente a vida dela. A Rita, minha irmã de Biporã, está aí ligadinha conosco também. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Antônio Ferreira, que Deus abençoe muito a sua vida, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também são esses, pastor. Queridos, essa mensagem que hoje a gente, eu diria, tanto aqui dentro da nossa medida, das nossas possibilidades, estamos aqui trazendo ao seu coração sobre fé. Numa outra oportunidade na igreja, eu quero pregar falando sobre o servo Estevão, né? Como que Estevão, como servo, serviu o Senhor. Isso vai ser numa segunda parte, mas que você, nesses poucos minutos que aqui estivemos, você possa buscar uma fé maior na presença do Senhor, ouvindo a palavra, indo para a sua igreja, buscando a Deus, se determinando, se entregando e deixando Deus inflamar. Hoje até eu coloquei ali no grupo da igreja, né? Amanhã nós temos a campanha na igreja, o justo andará pela fé. Então, para que o Senhor venha inflamar seu coração, que o Senhor venha te despertar. Talvez você está num sono profundo, talvez você está adormecido na fé, que o Senhor nessa noite venha te chacoalhar, que essa palavra venha mexer com você, querido. Você tem objetivos na sua vida, você tem alvos para a sua vida, Deus também tem. E eu quero dizer para você, só depende de você para Deus mudar a sua vida em nome de Jesus. Amém? O irmão Marcolino também, pastor, estava ligadinho conosco, né? Vai nosso abraço para ele. O Marcolino está viajando, está lá em Porecatu. Deus abençoe a vida do irmão Marcolino e de todos aqueles que nos assistem. Nós vamos orar e apresentar essas pessoas em oração em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome do teu Filho, nós queremos te agradecer, Senhor. Aleluia. Por esta palavra, Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, nos dedicar, não só, meu Deus, em conhecer o Senhor na palavra, mas, ó Deus, no teu Espírito, Senhor. Aleluia. Que o Senhor nessa noite vá de encontro a todas essas pessoas que nos pedem oração, ó Pai. Todas as pessoas que estão assistindo essa live, pessoas que estão, meu Pai, necessitando, Senhor, da tua ajuda e da tua graça. Pai querido, nós oramos intercedendo por essas famílias. Quebra, meu Deus, todo julgo, quebra toda barreira. Senhor, toda obra maligna, Senhor, nós oramos e repreendemos. Mas que não venha faltar a fé, que não venha faltar a esperança, Senhor, sobre este coração. Abençoa a campanha que nós estamos realizando na igreja, aleluia. Senhor, que esses meses sejam meses de glória, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos. Que todos aqueles que estão realizando essa campanha, meu Pai, meu Deus, eles terão não só testemunhos, ó Deus, para contar, mas, ó Pai, experiências extraordinárias que o Senhor vai realizar sobre a vida deles.
Em nome de Jesus, aumenta a fé do teu povo, aumenta a fé da tua igreja, Senhor. Nós oramos e declaramos a tua bênção, aleluia, para a glória do teu nome, ó Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pastor. Amém, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Como eu Deus. sempre digo, que a graça e a paz do Espírito Santo invada teu lar, trazendo Bendito paz, é o nome do alegria, Senhor. né, saúde, restauração e acrescentando a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito vocês. Até quarta-feira que vem. Amanhã, como o pastor disse, nós temos culto a partir das 20 horas ali na igreja. Nós estamos ali, né, para receber você, que ele está ali conosco. Deus tem uma palavra gloriosa. Na sexta-feira, o presbítero Almir e o Paulo está aí fazendo a live. No sábado, nós temos o culto da mocidade, né, que Deus possa abençoar muito. E você também é o nosso convidado especial. E no domingo, o culto da família, né? Como o pastor disse, a gente está com um pouquinho mais de capacidade de pessoas dentro da igreja, com todo cuidado, com todo zelo. Mas você, querido, é o nosso convidado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pegue sua palavra, pegue a Bíblia, a Bíblia é sua, que você anda fiel, vá para a igreja, vá ouvir a palavra de Deus, vai vivenciar os mistérios, né, e as bênçãos que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Te espero amanhã à noite no culto da vitória, junto com todos os amados, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Queria